Oi, gente, boas noites. Só tô esperando a Renata entrar e a gente já começa o nosso bate-papo. A Renata entrou, a gente já compartilha com ela e a gente já começa. Olá! Olá! Tudo Tudo bom, bem? Renata? Tudo bem, e Tudo você? tá ótima, né? Seja muito bem-vinda. Uma honra tê-la com a gente. Eu sou o Renato, um dos Eu cofundadores sou a do Acolhe Mais. Renata. Gente, você vê, a sintonia já começa no nome. Você vê que o negócio vai dar certo quando já começa assim. Pode me chamar de Beleza. Rê, fica à vontade. Eu acho que é legal a gente começar contando só um pouquinho para quem está aqui com a gente na live, né? Qual que é o objetivo desse nosso bate-papo? Qual que é o objetivo do Acolhe Mais? Então, o Acolhe Mais ele é uma plataforma voltada para criar conexão entre acolhidos e acolhedores, né? Entre pessoas LGBTs que precisam de alguma forma de acolhimento e Gabi maravilhosa e entre pessoas que podem acolher esses LGBTs em alguma situação. E aí, por isso que a gente teve a honra de receber você, graças a Gabi, para conversar um pouco sobre essa questão do acolhimento LGBT pela ótica trans. E acho que para começar esse nosso aquecimento, eu ia pedir para você se apresentar para a gente. Tá. Bem, eu sou Renata Borges, eu sou uma mulher trans em um corpo travesti político, né? Eu acho que a política ela não sai do corpo da travesti, né? Porque a partir do momento que nós estamos andando na rua, nosso corpo já está desconstruindo todo o sistema heteronormativo e o sistema cisgênero, né? É, sou filha da capital, da capital do Paraná, né? Sou uma bicha do Paraná, saudando o nosso compositor que morreu, né? Que ele fez a composição Bicho do Paraná, né? Então, Renato, né? Então, eu sou filha da capital, hoje eu moro no interior do estado, e é onde eu venho fazendo minha política de enfrentamento e combate à violência LGBTIs, né? Fiz Sim. a, fui uma das fundadoras da Marcha da Visibilidade Trans no estado, está indo para a terceira edição, e faço a parada LGBT também e ajudo nas construções de quase todas as paradas do Paraná. Gente, que com esse currículo é uma honra e uma responsabilidade receber você aqui. E eu acho que com toda essa sua vivência, com todo esse currículo, eu queria que você contasse pra gente quando você começou a se descobrir enquanto uma mulher trans, entender como era a sua existência, como que foi essa relação da descoberta com ser acolhida? Eu acho que a relação. Bem, eu tenho 37 anos, então eu vou colocar que a discussões trans ela era uma discussão praticamente inexistente, né?
Eu acho que a minha existência e minha descoberta, ela acontece não só minha, mas de todas as mulheres trans, elas começam quando a gente começa a se deparar na frente do espelho e não se enxergar enquanto aquela imagem, né? No meu caso, eu sempre via uma distorção e uma disforia na minha imagem, né? O que eu sou hoje, morena, de cabelo preto, era basicamente o que eu via quando eu era criança. E o relacionamento com a minha família, a gente não discutia sexualidade. Eu Tá. simplesmente, para eles, eu era filho, né? E depois a gente vai crescendo, a gente é uma criança mais feminada, mas assim, aí meu pai colocou, eu lembro que com 8 anos eu já participava de, de tratamento psicológicos, né? Eu posso falar que dentro da minha casa, particularmente, eu não sofria homofobia. Eu acho que o amor ele valeu muito mais do que a minha orientação sexual. Mas eu lembro que quando eu coloquei a saia, e é muito engraçado, né? Porque quando eu tinha vivência gay, as pessoas me chamavam de viado, daquelas coisas aradas, né? E quando eu me identifiquei a figura do gênero feminino, eu lembro que quando eu fui atravessar a rua, o carro parou para eu poder atravessar. Então é muito diferente a vivência trans da vivência gay, né? E aí eu comecei a ser objetificada. Mas eu fui acolhida pela minha família, eu tenho várias desavenças, mas são desavenças políticas, mas eu tenho que agradecer a um pai que eu tive, que foi, de certa forma, que me garantiu, me custeou, e às vezes, quando eu estou financeiramente apertado, ainda continua me ajudando, a minha mãe, né, aos meus familiares, mas dizer que não foi tão fácil, porque a única referência que os coitados tinham era a Roberta Close. Entendi. E é muito louco pensar isso, assim, que você teve esse privilégio de ter uma família que te acolheu, que te respeitou e você sentiu ali na pele o que era de fato o acolhimento, né? E aí, É, oi? Uma coisa que eu não, ia te. o acolhimento ele é fundamental. Hoje eu tento, para os meus LGBTs, eu tento acolhê-los em sua integridade. Não existe inclusão sem acolhimento. Com certeza. E acho que essa sua fala faz todo sentido quando a gente traz aqui o Acolhe Mais, né? A nossa ideia é exatamente essa, inclusive, o pessoal que puder comentar aqui no chat sobre pessoas que vocês conhecem que precisam de acolhimento, como a gente pode ajudar, porque uma das coisas, Rê, que a gente quer também com essa live, com toda a sua fala, é a gente poder mapear quais são essas necessidades, né? De que forma a gente pode trazer esse acolhimento que, como você disse, é tão essencial para essas pessoas que a gente consiga de fato ser mais efetivo nesse processo, assim, para que elas também tenham esses direitos. E aí, você Escutou? falou. Oi? Aline Mussa, posso fazer uma pergunta? Pode. O Hélio Fica à Conrado, que é meu, eu vontade. falo que ele é meu filho. Amanhã a Que gente vai estar legal. fazendo uma campanha de adoção de agasalhos e o Hélio vai estar comigo, né? Meu filho. Não sei se ele Que quer legal. transicionar. Que gostoso. Aline, fica à vontade para falar. Rei, enquanto a Aline manda a pergunta pra gente, aqui nesse primeiro momento você Uhum, falou sobre o contexto familiar, né? E aí eu queria né? saber de você como é o acolhimento em outros contextos. Então, por exemplo, sei que no seu currículo você já foi candidata a deputada federal, você está no ensino superior, você é uma mulher que quebrou a estatística, né? Que a gente sabe que no Brasil a estatística de uma pessoa trans é 35 anos, né? Então você quebrou essa estatística, você ocupa espaços que não foram ditos que eram para você e você rompe todas essas barreiras, É. assim. E como é ocupar esses espaços? Como que é ser revolucionária nesse sentido? Bem, eu cresci, é muito engraçado assim, porque eu cresci em sindicato, né? Meu pai, Aham. ele era bancário, então eu vivi década de 80, 90, meados de 2000, com essa efervescência do sindicalismo. Então, por exemplo, assim, na década de 90 a gente começa a falar sobre empreendedorismo, né? E aí começou toda essa questão. Eu vou dizer que eu não sei se eu quebro as barreiras. Eu acho que talvez eu quebro porque algumas pessoas já percorreram esses caminhos. No caso, Tá. na capital,
existe uma mulher que era da capital, que é a Maite Schneider. A Maite Schneider, que é uma transexual, que é artista, ela abriu muitas portas e eu peguei muitas portas que a Maite abriu. Então, a Maite, na época, Entendi. eu tinha cabelo preto, ainda os outros me confundiam com ela. E eu falei assim, ah, por mim, né? E a Maite é uma blogueirinha, né? E aí a Maite foi para uma, ela é uma vertente mais artística. Eu fui, de repente, eu fui desbravar outros ares. Então, eu fui Tá. trabalhar no varejo, trabalhei na Zara, trabalhei em várias franquias do segmento calçadista, gerenciei loja até 2016, uma loja masculina, multimarca, que vendia Dudalina, Lacoste, Tommy, Calvin, era uma loja bem legal. E aí, por exemplo, eu parei de trabalhar para ir trabalhar numa ONG chamada Transgrupo, Marcela Prado, em Curitiba, e ali eu comecei a ter a minha vivência trans mais aflorada, né? Aí realmente eu acho que eu fui ver essa potencialização, né? Eu tive o privilégio de conhecer as meninas que estão em via de prostituição, que eu acho que são as meninas que realmente precisam ser amparadas. Aí eu conheci meninas que estavam no outro patamar, mas trabalhar no Transgrupo Marcela Prado, eu acho que ele me deu empoderamento porque lá eu tinha psicóloga. E se hoje a Renata Borges é o que é em 2020, é porque o Transgrupo lá atrás fez um trabalho de empoderamento e fortalecimento. É, e desafiar, por exemplo, assim, quando eu fui candidata a deputada federal, eu sabia que eu não ia ganhar, né? Mas eu saí para ocupar esse espaço da mulher trans no Paraná, porque eu fui a primeira candidata a deputada federal do Paraná, eu fui uma das pouquíssimas candidaturas trans federal do Brasil. Acho que eu fui a única. Acho que eu fui a única, não lembro. Aí, por exemplo, assim, então eu ocupei um espaço que para nós era negado. Então, por exemplo, eu fui com a fama de vagabunda, de golpista, de que eu ia ganhar para depois fazer cirurgia plástica. Mas foi o momento que a minha população virou protagonista e nós podemos ocupar esse espaço tão renegado para nós, né? Quando nós falamos de população trans, é uma população que realmente está à margem, né? Se pegar em nível do Brasil, em 1990, enquanto a homossexualidade deixou de ser doença pela OMS, né? Ser gay, lésbica e bissexual não era doença, a transexualidade entrou. E ali a gente ficou com o CID, né? Que eu não sei se é o CID 11F64, acho que é o CID 11F64 que nós ficamos com essa, com esse CID de doença. Então, de lá para cá, muita pouca coisa avançou. E aí, em 2018, o CID de doença saiu e hoje nós somos com diversidade sexuais, né? Então, nós temos 28 anos de atraso de toda a letrinha LGBT. E quando eu prestei meu nome para ser candidata, eu sei, eu levei todos os anseios, contei a história do movimento, a história do que é ser uma mulher, o que é discutir o transfeminismo dentro do movimento feminista. E aí eu posso dizer que para mim foi prazeroso e ao mesmo tempo eu paguei um preço. Aí eu perdi minha família, nesse exato momento. Quando eu levei para a sociedade que eu era uma travesti, para eles já passou a ser uma vergonha, né? Para eles esse espaço político, né, já não me era concedido. Entendi. E nesse processo todo, eu sei que também na sua trajetória, além de todas essas vivências que você tem, toda essa história que você carrega, você comentou uma coisa que no período eleitoral até o seu corpo começou a incomodar as pessoas. E eu acho que é É, exatamente uma pergunta que está conectada com o que a Aline mandou aqui. Que quando você disse que você começou a ser objetificada, se foi quando você começou a se reconhecer como mulher. Essa foi a pergunta da isso. Aline. Na verdade, eu acho que a objetificação parece que ela está basicamente intrínseco no gênero feminino. Então, quando você assume teu gênero feminino, indiretamente você, para toda mulher trans, quando assume sua transexualidade, eu acho que diretamente ela já ganha um pedacinho da rua. Ela já ganha uma herança que é a prostituição. A prostituição, ela caminha paralelamente à mulher trans. Por exemplo, Aham. assim, eu faço engenharia na UTFPR, né? Mas quando eu ia sair, ia conversar com alguém, aí os outros falavam assim, o que você faz? Eu falei assim, eu faço engenharia, eu estudo. Mas o que mais que você faz? Eu disse, estudo. Eu falei assim, a maior parte do tempo é dedicado à faculdade. Mas assim,
mas o que mais? Você faz o que mais? Esse o que mais era para perguntar em que esquina eu estava, ou que site que eu estava, entendeu? Então, às vezes as pessoas elas não querem falar que você é prostituta, mas indiretamente a gente entende, porque eu já estou com 37 anos e várias pessoas, várias vezes as pessoas perguntavam quanto eu cobrava, ou elas acham que a minha função é saciá-las sexualmente, e essa objetificação da mulher ela é muito forte. Por isso, talvez, que 92% da população travesti transexual recorre à prostituição como sua forma de trabalho. Sim. E eu acho muito louco a gente pensar que você trazendo esse discurso é uma responsabilidade nossa socialmente, né? Porque vocês não foram colocados nesse lugar porque vocês quiseram, mas porque toda a sociedade se virou, né? E o quanto é importante a gente ter essas iniciativas. E mais uma vez eu falo, Rê, assim, enquanto você serve de inspiração para o nosso projeto, assim, o quanto você galgou coisas, o quanto você entrou nesses espaços, você trouxe até a questão das suas Então, vivências. Pode falar. é muito engraçado assim a questão da prostituição, né? Porque a mesma sociedade que condena é a mesma sociedade que alimenta. Porque as meninas elas não vão bater de porta em porta, né? Oferecendo boquete, oferecendo anal, oferecendo para elas serem Sim. ativas. Então é muito antagônico. E a grande maioria das pessoas que recorrem, que procuram essas meninas, são as mesmas pessoas que futuramente, quando essas meninas deixam o currículo, vão jogar o currículo dessa menina. Então, por exemplo, assim, é muito antagônico. E aí, quando é um ciclo tão vicioso e tão doentio a prostituição, que me dói, porque muitas das pessoas que poderiam retirar essas meninas da vida da prostituição, em primeiro lugar, eu não sou contra a prostituição, desde que ela não seja uma imposição, né? Se as Sim. meninas têm opção de ser vendedora, ser médica, ser juíza, ser delegada, mas optam por ser puta, ok. Mas enquanto essa imposição ela for uma imposição social, eu vou fazer do meu corpo um corpo de denúncia e vou gritar aos quatro cantos toda essa intolerância e toda essa imposição social. E aí nós somos baixas, nós somos vulgares, nós não sabemos dialogar. Mas como é que nós vamos dialogar se direta, por exemplo, assim, eu vejo as pessoas falando assim, Renata, mas as meninas são muito redias, elas não têm diálogo. Como é que essas meninas vão dialogar se elas estão expulsas de casa por volta dos 13, 16 anos, vão para a prostituição de rua. Na rua, o sorriso não vence, elas têm que usar força, toda a malandragem, aprende a conviver com a cafetina que bate nela e explora essas meninas. Como é que a gente vai dialogar com uma menina dessas? Como é que a gente vai falar, por exemplo, agora no período de Covid, para essas meninas lavar a mão, que existe uma coisa chamada vírus e o sabonete ele vai atuar na destruição daquela capa lipoproteica se essas meninas não têm escolaridade? Entendeu? Então, o problema do Brasil ele é sistêmico, ele é orgânico, e a pauta trans ela reflete exatamente isso: o descaso com a educação, o descaso com o corpo pobre, o descaso com o sistema carcerário, porque as meninas, quando caem no sistema carcerário, elas são desmoralizadas, desumanizadas no seu mais íntimo, né? Então, por exemplo, assim, e se esse corpo trans, se esse corpo travesti for um corpo negro, as dores são potencializadas, né? O índice de vulnerabilidade vai ser muito maior. Então, falar da causa trans, você vai falar da educação, você vai falar da pedofilia, porque a gente está falando de criança que se prostitui para poder colocar comida na mesa com 12, 13, 14, 15, 16, e aonde é que está o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é que está o Conselho Tutelar que não ampara essa criança transexual, essa criança travesti. Então, por exemplo, assim, o problema do Brasil hoje ele é sistêmico que a gente não consegue dialogar, porque a gente tem um governo fascista que o primeiro ato do governo Bolsonaro foi tirar a cartilha do homem trans do sistema de saúde, onde a gente construiu CAANTRA, Associação Nacional Travestis, e outras entidades sobre a saúde do homem trans, e tiraram essa cartilha. Isso que você traz, Renata, é muito louco a gente pensar, porque você falou de várias coisas, né? Saúde pública, educação, trabalho, e esse corpo negado de direitos humanos é muito engraçado que a gente vive, a sociedade é uma hipocrisia e uma roupagem moral, né? Porque
Você trouxe os dados sobre a questão da prostituição e a gente tem que lembrar também que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans, né? Então, quer dizer, esse É, corpo o ele é Red negado de Pill, direitos exatamente. humanos, mas ele serve para servir sexualmente, né? Então, assim, é uma hipocrisia moral gigantesca que a gente vive. Por exemplo, assim, então, quando a gente tem que dialogar, e o difícil, por exemplo, assim, eu comecei a minha militância, eu comecei a atuar particularmente dentro dos movimentos feministas, e o quanto eu fui massacrada. Primeiro porque o povo não entendia a pauta trans, segundo que existe um movimento dentro do movimento feminista, que elas acham que a mulher não pode ser objetificada e as travestis ela vem com essa hipersexualização, ela vem com cabelão, ela vem com cílio postiço, ela vem com a maquiagem e é justamente uma parcela do movimento feminista, elas pregam essa desconstrução e a gente se constrói em torno disso e aí a gente é massacrado dentro do próprio movimento feminista, né? E você tocou num ponto super que a gente até ia comentar aqui, Renato, que é muito necessário, assim, essa autocrítica da nossa própria comunidade. É uma coisa que a gente Uhum. pensa muito na Acolhe Mais e que dialoga super com o que você está falando, é essa questão de que a gente vem de uma sociedade que já nos rechaça, né? Então a gente já é negar, esses corpos LGBTs eles já são negados de afeto, de acolhimento, no sentido de que a gente vive um espaço que não foi desenhado pra gente. Aí a gente chega na comunidade com aquela esperança de, ok, aqui é o meu rolê, aqui é a minha comunidade, eu vou ser amparado. E aí, como você traz um recorte desse, que você recebe é exatamente a falta desse Não, acolhimento e dessa aí, empatia, por né? exemplo, assim, eu estou numa posição que eu acho que eu posso chamar atenção, e se tiver que dar chinelada, eu vou dar chinelada, que eu já me considero uma senhora dentro do movimento. Por exemplo, quando eu vejo um LGBT racista, isso para mim é surreal. Ou quando eu vejo uma trans extremamente gayfóbica, ou quando eu vejo um gay extremamente transfóbico. Isso para mim assim é coisa que eu não consigo mensurar e eu não consigo aceitar. Então, por exemplo, assim, e existe várias questões, igual, por exemplo, algumas travestis que falam, eu vou dar uma surra nessa gayzinha feminada, por culpa dela, a gente sabe. Então, isso para mim hoje é intolerante o preconceito dentro do próprio movimento. Mas Sim. aí é uma coisa que acontece. A sociedade, ela adoeceu a gente de tal maneira que a gente acabou oprimindo, virando opressoras de grupos minoritários. Então, acho que esses preconceitos que muitas vezes nós, travestis ou até mesmo a comunidade gay carrega, foi a sociedade que botou na gente. E a gente tem que lutar e monitorar para que isso não seja normatizado, né, Renato? Exatamente. E é muito necessário a gente criar esses espaços de diálogo, né? Para criticar a nossa própria existência, né? Para criticar o que a gente faz. E eu acho que você É falou uma engraçado. coisa no começo. Imagina, o que você falou no começo, que eu acho que é super necessário, quando você falou que você usa o seu corpo como um ato político. Eu acho que muitos LGBTs, infelizmente, eles esquecem que ser um LGBT é um ato político, né? Então, o que a gente faz com o nosso corpo e o nosso Não precisa ser comportamento. partidário, né? Esse corpo político, ele não Sim, precisa ser partidário. Ele é político por si só. exato. E o quanto falta essa consciência, né, Renata, da gente pensar isso, todos nós dentro do movimento, é uma autocrítica muito necessária, né, a gente, porque como a pauta no tema da nossa pauta, né, falar sobre acolhimento, fica difícil a gente falar sobre um acolhimento pleno e empático e de um afeto que você entende o outro corpo que você toca e que você demonstra afeto, se você não consegue minimamente se desconstruir dos preconceitos, né? Que você, aí fica muito difícil ter, até que ponto eu exerço uma empatia se eu não coloco no lugar do que aquele corpo sofre, né? É a dita da empatia, né? Igual, por exemplo, assim, eu vejo, é muito engraçado que às vezes tem gay que briga com as travestis, aí no meu caso, aqui em Apucarana, eu acompanho em casa, o cara falava assim, por que eu não suporto esses travestis? Porque eles são malditos, meu filho não é eles, é elas. Porque eles são homens, eles são machos. Tipo assim, então você está falando que eu sou macho. Não, você é diferente. Você não sou diferente, eu sou igual. Né? E aí as travestis, porque essas bichas. E aí, por exemplo, me dói, entendeu? Então a gente tem que acabar com essa forma de opressão dentro do próprio movimento, né? Agora, Exato. uma coisa que eu fiquei feliz, Renato, em janeiro, no mês da visibilidade trans, eu fui chamada para compor o quadro de consultoras da loja Jorge Bischoff, né? Uma franquia de segmento calçadista do Shopping Catuaí.
E aí eu estava vindo de militância, treinamento, palestra, e aí eu liguei para Keila Simpson, que é da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Liguei para ela e falei assim, o que que ela achava de eu voltar a trabalhar, né? Daí ela falou assim que a maior militância hoje é quando a gente ocupa um posto de trabalho e dentro desse posto de trabalho a gente consegue botar as nossas pautas de uma forma sutil. E aí eu aceitei trabalhar no Shopping Catuaí em Londrina, né? E sendo a única mulher trans de todas das 80 franquias da Jorge e a única mulher trans do shopping. É engraçado que eu já tinha meu trabalho na capital, em Curitiba, sendo mulher trans. Eu trabalhava em outras lojas, mas no interior eu virei uma novidade. Então tinha clientes que às vezes ia até a porta da loja, me via, começava a chorar. Tinha clientes que pedia para me abraçar. É muito engraçado é, quando esse corpo trans, esse corpo travesti, ele adentra o espaço da empregabilidade, né? E eu fui trabalhar para referendar o movimento qual eu acredito, esse movimento orgânico, essa empregabilidade que eu acho que uma travesti ela é capaz de desempenhar, né? Eu acho que nós, o meu gestor ele é gay, então, por exemplo, assim, me honra muito de saber que eu sou conduzida pela mão de um LGBT, de saber que ele também ele teve o processo de exclusão dentro da casa dele, que teve que sair de casa com 17, 18 anos para assumir a sexualidade dele. Então, ter um gestor homossexual para mim foi uma grande honra e ser uma mulher trans dentro desse sistema para mim foi maravilhoso levar a pauta que eu acredito. E meu patrão me contratou sabendo que eu sou filiada num partido de esquerda, que eu faço a marcha da visibilidade trans, que eu faço a parada LGBT, que eu defendo a pauta da puta, a pauta travesti. Então, por exemplo, assim, foi muito transparente a minha contratação. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, assim, Renato, que você comentasse, que você já comentou, e é muito bacana isso, assim, é muito potente a sua fala, e de como foi o acolhimento nesse espaço profissional, né? A gente falou sobre as questões aqui Uhum. educacionais, a gente falou sobre algumas questões políticas, e nesse âmbito profissional, assim, você falou do seu gestor. E como eram os clientes? Como que você se sentia acolhida? Como que era todos esses relacionamentos, assim? Então, a equipe, indiretamente, ela mudou toda, mas também a equipe estava em colapso, mas eu não fui muito bem recebida pela equipe. Tá, Eu também sou muito empoderada, eu sou muito segura de mim, de todas as decisões e do meu trabalho. Então, eu não fui muito bem acolhida, mas eu fui acolhida pelo meu gestor, eu fui acolhida pelo dono da loja, pela supervisora nacional, foi todo um trâmite para minha entrada. E as clientes é normal. Teve um dia que foi muito engraçado, então a cliente me chamava de ela, todo sempre, né, no feminino. Quando eu acho que uma das meninas contou que eu era travesti para ela, ela começou a me chamar de ele. E aí eu peguei, aí ela veio conversar comigo, ela ela faz direito, já tem a primeira faculdade dela em engenharia. Aí eu tá. falei para ela, falei assim, olha, assim, o respeito é uma coisa tão difícil, começando pela gente. A gente é tratada como mulher enquanto não descobre que a gente é trans, porque a partir do momento que as pessoas identificam que a gente é trans, elas já começam a chamar a gente de macho. E isso mata a gente. Eu falei de um jeito tão sutil que depois ela pediu perdão. E ela chegou com um livro depois de gênero, né? Ela chegou, foi muito engraçado, porque essa loja ela tem um poder, ela tem uma clientela mais seletiva. E eu Tá. achei bonitinho o coisa dela, mas é engraçado que a gente é mulher até que a gente não fala que a gente é travesti ou transexual, porque a partir do momento que a gente fala, a gente passa a ser macho automaticamente, né? Sim. E é exatamente te colocar no lugar de onde você saiu, né? E é por isso que é tão violento, né? Pensar, né? Porque para essas Exato. pessoas. Eu, por exemplo, assim, eu durante muitos anos eu tinha pavor da palavra travesti, eu não entendia muito bem ela. Quando eu comecei no movimento, a viajar, a fazer simpósio, e entender a importância da palavra travesti no Brasil, que eu comecei a amar. E hoje eu me identifico como uma mulher travesti. A sociedade diz que eu sou trans, e eu me identifico como travesti, mas o meu corpo é um corpo LGBT. Então, se me chamar de sapatão, de gay, de viado, de qualquer coisa, eu vou atender, porque hoje meu corpo virou uma sopa de letrinha.
Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu falo para meus LGBTs. Não adianta você ser só gay. Você tem que ser gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, para entender o que é uma unidade, né? Gay que defende só gay e ataca uma travesti ou ataca uma lésbica não é LGBT, né? Não pode usar e se apropriar dessa espaço de fala que foi construída acima de muitas dores. Eu acho que principalmente no momento agora que a nossa democracia está em colapso, onde os ataques LGBTI-fóbicos estão em veemência, nós temos que ser toda a letrinha, né? Sim. Então, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, sou travesti, sou transexual, sou intersexual, eu sou queer, e todo dia vai surgindo palavra nova, né? Eu sou queer, eu sou pan, eu sou. Ai, todo dia é uma coisa. Então, eu sou tudo. Eu sou tudo. Nossa, isso foi muito legal, porque até essa semana aconteceu uma coincidência muito boa, assim. Eu acabei assistindo um documentário do Netflix, que é da Marsha, uma das A travestis Marcia que... Johnson. Isso, ela mesmo. Assim, eu tinha ouvido falar da história, mas não tinha assistido, assim. E o documentário é fantástico, assim. Eu acho que ele... E aí depois, quando eu fechei com a Gabi, que eu ia ter a honra de falar com você, eu falei, gente, foi uma convergência muito boa, assim. Ter visto esse documentário, Mas ter eu a honra de troquei. Eu falar não com sei se você. você chegou a ver a questão da Marshall. A história, o movimento LGBT, ele tem um recorte muito interessante que a gente vai encontrar, a gente vai entender o machismo institucionalizado e estrutural. Então, o movimento LGBT, as gays apanha, as travestis apanha. Quando as travestis, que uma era a Marshall, que era negra, e a Silvia Rivera, que era latina, elas dão as primeiras garrafadas nos policiais e começa o movimento LGBT, né? Eles apagam ela durante. Nós fomos apagada, a palavra travesti transexual dentro do movimento, como protagonista, nós fomos apagados durante mais de 40 e poucos anos. Não se falou da figura da Marcia nem da Silvia. Aí no ano, isso foi em 69, né? As garrafadas em Stonewall. Em 70 surge o primeiro Gay Power, teve a participação da Silvia e da Marshall, mas depois nós, travestis, fomos apagadas. Por que nós fomos apagadas? Porque eu acho que não era interessante a mulher ser protagonista. Entendeu? Igual no movimento no Brasil. Quem começou o movimento LGBT no Brasil, organizado, foram as lésbicas, no Ferros Bar, né? Se eu não me engano, em São Paulo, né? Que depois tinha o jornal Xana com Xana, mas o movimento no Brasil foi um movimento lésbico, gênero feminino. Então as lésbicas também somem. E aí o homem, o gay, que por mais que o gay seja tenha orientação sexual, ele é homem. E como É homem, eles têm seu privilegiado. espaço de privilégios. Então, você vê o porquê que o movimento LGBT, ele, o homem, o gay ainda tem seu protagonismo. O que eu acho importante. Porque os Sim. gays, eu acho que eles já avançaram tantas pautas que agora ele tem que começar a puxar nossas mãos e falar assim, coitadas, vamos ajudá-las. Nossa, Renata, é exatamente isso. Eu acho que esse recorte que você traz e falar de acolhimento tem tudo a ver com isso, né? Porque a gente fala tanto de lugar de fala e no movimento LGBT ele também é muito machista nesse recorte, né? Porque quem é a cara do movimento, né? Quem tem lugar de fala? A gente sabe que existe um padrão de corpo que é mais valorizado. Se for branco, 5 passos à frente. Se for homem, 10 passos à frente. E a gente precisa rever isso, né? Porque é acolhimento para Agora, quem, sabe que né? eu quero fazer uma homenagem? E só que essa pessoa ela faleceu, que é o Tá. Márcio Marins. Márcio Marins, ele era organizador da Parada LGBT de Curitiba, foi o fundador da Parada LGBT do Rio de Janeiro, e o ano passado ele conseguiu botar 100 mil pessoas na Parada LGBT de Curitiba, era um mar de gente, e eu fui chamada para representar as mulheres trans em cima do caminhão. Aí só tinha eu, de mulher trans. E ele me deu esse espaço de fala. Eu não entendia. O espaço de fala eu comecei a entender nos últimos 2 anos, né? O Márcio, eu quis levar, subir o trio com outras meninas, e ele falou assim: não, Renata, quem está tendo a casa invadida, quem está apanhando e abrindo mão de viver é você. Você é a travesti que vai subir no caminhão. Aí ele fez uma decoração toda especial, o caminhão principal da parada ficou praticamente vazio, e eu fiquei lá, né? Aí ele queria que eu falasse, puxasse a parada. Eu falei assim, ai, Márcio, agora eu queria ser só cidadã. Eu queria ter meu espaço artístico, né? Porque eu viajo tanto fazendo parada. Eu queria poder só ser eu. E foi tão gostoso.
Foi muito legal. E foi muito bacana, por quê? Porque foi um gay que me deu esse espaço de fala, que me deu o protagonismo às travestis. E é sobre isso que a gente precisa falar, né? Sobre isso que a gente precisa entender a importância e a necessidade de representatividade, né? É até uma questão que o que eu ia te perguntar agora, tá muito ligado a isso, porque você é muito conhecida em Curitiba e Apucarana pelo como você pratica o acolhimento, né? Isso que você está falando do seu amigo é uma forma de acolhimento. E como é para você ocupar esse espaço, assim, como é para você prestar acolhimento? Menino, eu acho que é uma coisa que ele rompeu o gênero. Eu não sei. Eu só sou. Eu não sei. Eu só sei que é tanta pauta que me aparece, é desde pauta das meninas prostitutas de Apucarana, a Londrina, que sofre violência policial. Vou pegar um caso, as meninas de Apucarana, as meninas estavam apanhando da guarda municipal, apanhando, 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 até que eu falei assim, então peraí, vamos resolver. Aí eu peguei, invadi a prefeitura com 8 prostitutas, à luz do dia, que elas, as travestis não saem de manhã, invadi a prefeitura, chamei a imprensa e falei, agora a gente vai resolver. Daí eu falei assim, vocês vão... Aí eu levei as pautas da puta para dentro da prefeitura, chamei a imprensa e coloquei a prefeitura no Ministério Público. Agora a gente está representando uma ação contra a guarda municipal, porque a prostituição ela não é crime, né? E aí eu tenho que acolher as prostitutas. Às vezes tem meninas que vão presas, aí eu tenho que acionar através da minha rede de contato advogado. Aí eu tenho gay que está cometendo suicídio. E quando eu falo isso, não é só em Apucarana, é o Paranazão inteiro que eu tento dar suporte e é muito louco porque eu não tenho uma ONG, eu não tenho um CNPJ, né? Então Aham. eu faço isso sendo o Renato. Então é desde cesta básica que o pessoal me liga, fala assim, Renato, eu tenho 10 cesta básica para entregar à cidade tal. Você sabe quem? Aí eu já sei, através do meu Face, das minhas redes de contatos, quem precisam. E aí é desde cesta básica ainda para as travestis na capital, a maçonaria. A maçonaria me deu 10 cesta básica para Pongas, 20 cesta básica para Apucarana, fora as outras pessoas que depositaram para comprar cesta básica para LGBTs. E aí agora o acolhimento tem assim, desde o gay que precisa de um abraço porque não tem mãe, desde pessoas que precisam fazer testagem, desde pessoas que precisam de carinho, é tudo. Ultimamente eu estou pegando as travestis e os gays para fazer ação. Então, por exemplo, esses tempos eu firmei um projeto com a universidade, a gente rodou, a gente vai fazer ao todo mais de 10 mil sabonetes. Aí eu peguei as putas de rua, as travestis e alguns gays, nós levamos a um bairro periférico, batemos casa, batemos palma nas casas e começamos a pegar os sabonetes e falar da importância do lavar as mãos. E aí a gente foi com bandeira, e eu sou meio espetaculosa, assim, nos meus atos. Aí eu rolo a bandeira, aí eu coloco a bandeira LGBT, que é a bandeira gay, né, que é a mais bonita, mais colorida. Aí as travestis queriam a bandeira trans. É muito legal que hoje eles estão tendo orgulho daquilo que são, da orientação. E aí é muito legal você ver a comunidade. Aí o pessoal queria. Eu tô engordando, de tanto que o povo oferece comida. Ah, vem comer. E aí a gente batia casa. Daí o pessoal fala assim: ah, pega um bolinho. Foi muito legal, isso na periferia. E aí, o que, que eu falei para os LGBTs? Eu falei assim: olha, a gente é atacado quando a gente faz a parada, mas agora a gente vai dar um novo. A gente vai dar uma nova roupagem. O que, que a gente vai fazer? A gente. Ó, o L Conrado foi maravilhosa essa ação. Que Aí o que legal. aconteceu? Eles foram, que o Hélio Conrado ele foi. Então ele foi batendo de casa em casa, o Hélio e foi batendo, entregando sabonete. Aí o sindicato dos professores me deram 1.000 máscaras. E aí a gente foi entregando essas 1.000 máscaras, sabonete, mais um papelzinho falando das importâncias de lavar as mãos. E aí a gente vai tirando o estigma dos LGBTs, nós vamos mostrando que nós também somos corpos sociais, né? E foi muito gostoso de ver o protagonista dos LGBTs. Amanhã, mesma coisa, amanhã a gente vai fazer a campanha do agasalho, usando a plataforma da Parada LGBT de Apucarana, onde a gente vai... Ó, detalhe, gente, ela estava só de salto gigante. É que o povo gosta.
O povo gosta de ver maquiada. Ó, Insta Carvalho, olha, bem de Foz. Foz tem a Ravena, que organiza a parada, tem o Que Diogo da legal. UNA. Ai, Foz do Iguaçu é uma cidade babadeira que eu tô para ir fazer uma visita, mas o Covid trancou tudo, né? Que legal. Uma pergunta, Rê, qual que é seu signo? É Libra. leonina? Libra? Sou Libra Gente! com Lua, eu sou Libra com Lua e Escorpião, dizem, né? E filha de Mara- Ansan, Umbanda. Ai, gente, que delícia! Que gostoso. É. Eu tô te perguntando porque na Colhe Mais a gente é tudo transtornado por signo. Aí eu tava falando inclusive com a Gabi. Eu falei, Gabi, eu recebi toda a pauta. Gabi, qual que é o signo da Renata? Assim, porque a Olha, gente é falaram, transtornado. venha depois do Covid. Olha, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ler aqui. Passou Gabi, muito manda rápido. pergunta. Renato, linda, beijo, Foz. Venha, diva, depois do Covid. Olha, eu vou, gente, não. Eu Que vou. legal. Eu Ô, travei, o que aconteceu? O Renata, tem uma travadinha, peraí. que eu Sua voz eu faço, ouço. gente? Mas sua voz tá normal, só tá. Acho que vai voltar a imagem, vamos ver. Eu não sei o que eu fiz. Será que eu tenho que sair e voltar? Quer Eu, eu, esperar? me- eu Sua me voz tá travei. normal, Rê. Mas eu não Você sei o que eu fiz. Gente, me ajuda. É travesti. fecha. Ai, o Regis. Deixa eu falar o Regis. Peraí, gente, eu Fale. vou sair. Dá pra sair e voltar de novo? Dá, você consegue fechar no xizinho, aí você entra de novo e já te bota aqui de novo. Vamos lá. Oi, voltei? Pronto, voltou, porque a gente não tomba pra Ai, deixa eu falar do Regis. O Regis. O Regis que entrou aí. O Regis, eu não conheci ele pessoalmente, eu sei que ele mora lá no norte, lá pra cima. O Regis, ele é gay, ele tem um relacionamento homoafetivo, ele adotou uma criança. O Regis, quando eu fui. Ó, tira ela e coloca de novo. já Tá, já fiz, voltemos. Ed, já voltei. Aí eu fui na virada cultural em São Paulo, que era pra mim ter visto a Gabi, H, que eu não acabei não encontrando. Aí na virada cultural, eu encontrei uma travesti caída no chão, e o povo pisando em cima, bem louco. Aí eu quase acabei com tudo, comecei a gritar, fazer um inferno naquele lugar. Aí eu falei pros LGBT, falei assim, gente, é LGBT que tá caído no chão, vamos. Aí me levar. Aí os LGBTs nem sei quem eram. As gays pegaram a travesti, me levaram até um ponto de UTI que tava. Não UTI, uma enfermaria. Aí eu não queriam atender. Aí eu comecei a gritar, falei que era porque não queria atender, porque era travesti, me fiz um inferno naquele lugar. E aí eu não tinha dinheiro para botar essa menina para ir embora, porque essa menina ela tinha o problema da nossa comunidade, né? Sim. LGBT bebe 5 vezes mais que a população heteronormativa, cheira pó usa 5 vezes mais droga que a população hétero, e ainda tem taxa de suicídio 5 vezes mais que a população heteronormativa. E ela estava basicamente, ela bebeu 5 vezes mais, cheirou pó 5 vezes mais, e aí ela entrou e estava entrando em colapso. E aí ela ficou lá na enfermaria, eles cuidaram dela, e aí eu publiquei no Face que eu precisava de ajuda. Aí o Regis, esse rapaz que eu não sei, não conheço ele fisicamente, ele depositou dinheiro, eu não lembro, acho que foi R$ 90, porque em São Paulo é tudo muito caro, Sim. transporte, porque era preço quase de viagem para voltar para Curitiba. Aí ele depositou, deu para comprar um remedinho para ela, que ela morava, nem lembro onde era, mas era bem longe. Deu para pagar o Uber dela e mais o remédio. É que eu vi que o Regis estava na live. Se ele quiser se pronunciar depois, esse é o contato que eu tenho do Regis. Que legal. E são esses trabalhos que são muito bacanas, assim, todo esse acolhimento que você Meu faz de Deus, eu não diversas sei. formas, Eu né? aperto. Já Eu mexeu de aperto aqui, eu novo? não sei que eu. Fecha de novo, Rei, já te boto. Vamos lá. Pronto, eu não vou mexer mais. Eu juro por Agora Deus que eu não. pronto.
Caiu de novo. Não foi, não caiu. É porque eu sou jacu, eu sou metonga. Aí eu aperto ali, eu acho que eu travo, eu dou um print na Trava a tela, fica imagem. travado. Eu não vou mexer mais, ó. Minha mão vai ficar aqui. Rê, a Gabi mandou uma pergunta, inclusive, por falar na Gabi. Ela perguntou o seguinte: Rê, quando pessoas LGBT sofrem com a discriminação dentro de casa, em relação à família, acabam encontrando refúgio nos relacionamentos. Como é isso na vivência trans? Então, geralmente as mulheres trans, elas acabam sendo, acaba tendo relacionamentos abusivos, né? A grande maioria das meninas, elas acabam sendo provedoras. É, é, Rê, faz as perguntas que mandamos. Aline Musa, nem sei, gente. Você vai ficar responsável. Não, tá lá em cima, a gente já vai chegar lá, peraí. Tá. A gente já Aí, por vai exemplo, chegar assim, a lá. maioria das travestis, elas acabam bancando os homens, você acredita? A grande maioria são os gigolôs. É muito engraçado, assim, as travestis, elas têm muito gigolô. Então, é muito engraçado que elas trabalham de prostitutas, né, como profissionais do sexo, e aí elas acabam, a carência, porque, falando um pouquinho que a gente estudou na ONG, né? Uma menina Aham. que vive da prostituição, ela não pode ficar muito tempo na cidade. Porque se ela ficar muito tempo, a gente está falando do capitalismo. O capitalismo, ele vende produtos. Então, Uhum. se ela ficar muito tempo na cidade, ela já não é mais um produto comercial. Ela vai perder para outra novinha que vai estar chegando na cidade. Então, elas têm que ficar fazendo a rota do sexo. Então, elas ficam em Londrina, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nordeste, elas não gostam de ir muito. Aí elas voltam, Minas Gerais, e assim vão indo, Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú, Rio Grande do Sul, Pelotas, e elas vão fazendo a rota do sexo, né? E aí, assim, é 2, 3 meses em cada cidade. E aí isso gera um desgaste emocional, né? Você tá Sim. sempre tendo que fazer a mala, sempre tendo que procurar aluguel, sempre tendo que postar foto em site, sempre tendo que postar clientela. A hora que começa a cair, muda de cidade, né? Até por isso que a grande maioria das meninas, quando cai no sistema prisional, elas não têm visita, porque geralmente elas caem longe do local de onde elas nasceram, né? Entendi. A rota do sexo. E aí elas, muitas vezes, no momento da vida, elas se sentem carente, acabam encontrando um gigolô, né? Muitas vezes elas acabam, esses caras acabam se aproximando por causa da droga, né? Pó, bebida, e elas acabam tendo que custear esses relacionamentos, que são relacionamentos abusivos, extremamente machistas, extremamente tóxicos, né? Aí elas são mulheres enquanto elas estão provendo, porque a partir do momento que elas param de bancar o relacionamento, eles começam a chamar elas de viados. Servindo só pra isso, pra bancar o afeto. Para bancar a droga, né? Sim. Ô, Rei, já que a gente tá falando dessa questão do sexo, essa questão do corpo, a Aline mandou uma pergunta, inclusive. E aí, sobre você. Se quando você começou a entender que você não se identificava com o gênero que você nasceu, se foi difícil para você aceitar quando você começou a se reconhecer como trans. Não, eu não me reconhecia como trans. Eu achava que eu era qualquer outra coisa, uma aberração da natureza. Até porque eu cresci em colégios religiosos, tive educação religiosa, então para mim foi muito difícil a aceitação. Eu falo que eu tive a transfobia internalizada, é quando a gente não se aceita, entendeu? A minha maior inimiga sempre fui eu. Eu me cobrei muito, eu não aceitava. Aí comecei a fazer tratamento psicológico e fui entender, né? E como eu tentei o suicídio, como tantas outras, né? Por não se entender, por não se identificar, né? E, e depois que eu me entendi, eu acho que não era nem como travesti, enquanto mulher, né? Enquanto mulher, porque assim, eu fui entender a complexibilidade quando eu entendi o que era ser mulher. E uma das coisas assim que eu entendi que como mulher, independente se eu seja cis ou que eu seja trans, eu não posso andar na rua a partir das 10 horas que eu possa ser violentada. E se eu for violentada, a culpa é minha. E se eu tiver com uma roupa curta e alguém passar a mão em mim, a culpa é minha, né? Porque a sociedade fala que é assim, né? Então, quando eu comecei, aí depois, quando eu entendi o que era ser mulher, aí eu fui dentro da minha especificidade. Eu fui entender o que era uma transexual, uma travesti. Eu fui entender que eu não tenho útero, que eu não tenho sistema endócrino, que eu tenho que fazer reposição hormonal, que eu tenho as minhas limitações.
que o homem que namorar comigo, o companheiro, ele tem que saber que eu sou uma mulher transexual e junto comigo a minha luta, né? Então, por exemplo, é tudo isso. Rê, e nesse contexto todo que você está trazendo de descoberta sobre essa construção de relações com que para você carrega as suas lutas, a gente está vivendo hoje um processo social que é muito novo para todo mundo, né? Tá no meio de uma pandemia, é uma coisa que ninguém nunca viveu, né? Então a gente nunca viveu um processo desse, assim, que é tem as questões emocionais. A gente como LGBT vive a pandemia diferente dos héteros, né? E para você, nesse contexto todo, como que você acha a importância do acolhimento? Nesse contexto que a gente está falando de Ah, muito quarentena, importante. de Muito isolamento. importante. Eu vou falar, eu acho que nós, LGBTs, nós já aprendemos a viver o isolamento porque nós somos corpos isolados. Tá, Uma travesti, eu vou falar o que é um isolamento social, na minha concepção. tá. Isolamento social, por exemplo, é meu primo casar e não me chamar para o casamento dele porque eu sou uma travesti. É, de repente, um amigo meu fazer uma festa de aniversário e não me convidar. É fazer batizado de uma criança e não me chamar porque eu não tenho, eu não sou católica. É fazer uma festa infantil e não me chamar porque eu não tenho filho. Então, eu acho que esse isolamento para nós travestis transexuais, ele já existiu há muito tempo. Então, para nós, eu acho que não mudou muita coisa. Ele só foi dito o que nós vivemos é um isolamento, né? As meninas, por exemplo, que vivem da prostituição em site, elas já vivem em isolamento diário, porque elas têm que ficar dentro da casa dela esperando o cliente ligar para elas para ligar, agendar o atendimento para ir lá usufruir do corpo dela. Então, esse isolamento ele já existia. Para mim, eu estava na minha zona de conforto, eu ia aderir a esse isolamento, essa quarentena, até que o Marcel, que é um amigo meu da Aliança Nacional LGBT, ligou para mim e perguntou por que eu estava parada, eu não estava fazendo trabalho social. Eu falei, porque tenho Covid, porque eu tenho que ficar parado. Eu falei assim, não, Renato, você vai levar toda a história para o movimento LGBT. Aí foi onde eu comecei a fazer arrecadação de cesta básica, onde eu comecei a levar comida para a população de rua, começamos a fazer cachorro-quente para a população de rua, juntar roupa, amparar as meninas prostitutas da cidade, a distribuir preservativo, máscara e sabonete para a população profissionais do sexo, mas tudo isso porque a capital lá me deu uma cutucada, porque senão eu tinha ficado parada. Entendi. E aí, eu acho muito interessante você trazer isso, Renata, que a gente está acostumado a viver no caos, né? Que faz a gente pensar exatamente isso. A gente já ressignificou tanta coisa, né? Você me fez lembrar de uma fala da Linda Quebrada, que uma vez eu fui numa palestra dela e ela disse Ah, o eu seguinte: conheci a Lin. Eu Oi? conheci. Eu Maravilhosa. conheci a Lin. Eu fui em São Paulo para defender, acompanhar o caso da Indianária do Rio de Janeiro. Aí eu fui parar no show dela e falei assim, essa é a Renata Borges do Paraná. Eu nem sei que a louca acreditou. Aí só sei quando eu vi, eu tava com um bonde de travesti, só que era tudo militante. A Neon Cunha de São Paulo, Indianari. E aí eu acho que quem indicou foi a Érica Malunguinho, que eu tava com a Érica Malunguinho. Aí quando eu fui ver, eu falei assim, essa é a Renata Borges do Paraná. Eu falei assim, nossa, quem que é essa Renata Borges que até eu... Aí Que eu conheci, eu delícia! tenho um vídeo com a Lin. Que maravilhosa. E ela, como você então bem conhece, é toda aquela magnitude, né? Ela falou uma vez que ela não queria mais o afeto que a sociedade tinha construído sobre o afeto, porque ela aprendeu a ressignificar e construir os próprios afetos. Então, acho que é muito disso que você está falando, assim, ser LGBT é esse reconstruir afetos, né? É esse redescobrir, criar pontos, a gente se virar mesmo nesse momento de caos, né? De criar essas pontes de conexão mesmo assim. Por exemplo, assim, por exemplo, eu tenho nos LGBTs toda a minha família. Eu tento não desamparar nenhum. Às vezes, embora nunca chegou um LGBT e falou que não gosta de mim, mas se falar que não gosta de mim e tiver passando necessidade, eu vou ajudar, porque acho que é a minha função. Eu acabei virando meio mãe, entendeu? É muito Maravilhoso. engraçado. As travestis me chamam tem às vezes a mesma idade, me chamam de madrinha, de mãe. Alguns LGBTs assim, falam assim, quantos anos você tem?
Aí eu vou fazer 38 anos esse ano. Eu disse, nossa, você tem a idade da minha mãe. Eu disse, mas eu não sou a tua mãe. E quem disse que você não ia exercer a maternidade, não é? Oh! Viu só? Ganhou uma penca de filho. Poxa, muito gostoso. Aí, por exemplo, assim, fazer a marcha da visibilidade trans, para mim foi literalmente dar luz ao movimento trans no estado do Paraná, né? Então, quando eu criei uma marcha que ninguém achava que ia ter, eu botei a marcha na rua, foi muito engraçado. Então, hoje eu acabei ganhando o respeito das travestis. É muito, das transexuais, é muito, sei lá, é muito louco. Que bacana. E não só delas, né? Porque o Wagner acabou de mandar aqui que você é top, te admira muito. E, inclusive, ele queria fazer uma pergunta. A Wagner pode mandar? Fique à Vai vontade. fazer, Wagner. Não, o movimento LGBT. Aí tem, por exemplo, assim, sempre quem me ajuda quando eu entro em furada, né? Quando eu sou ameaçada. A Liga Brasileira de Lésbica. Vixe, as lésbicas me ajudam um monte. Que A legal. Aliança Nacional LGBT, a ANTRA, o próprio Ministério Público me ajuda um monte. O Grupo Dignidade, o Transgrupo Marcela Prado. Hoje eu me sinto bem respaldada, sabe, nas minhas loucuras. Por exemplo, assim, hoje se acontecer uma agressão LGBT, eu mobilizo todos os LGBTs e vou bater panela lá no Quinto dos Infernos. Eu saio aí, Maravilhoso. lá eu estava em Apucarana, daí tem tinha uma irmã nossa, a Mel Campos, que é uma atriz transexual em Londrina, que agora foi para Itália. Aí, às vezes, ela vivia fazendo as loucuras dela. Fazia um show, espetáculo no meio da rua. E aí ela me ligava. Aí lá ia eu levar mais 4 travestis para dar apoio para ela. Às vezes, na universidade eu queria fazer uma amostra cultural. Eu levava a Mel. Então, por exemplo, assim, é muito engraçado, assim, enquanto nós, movimento travesti, nós LGBT, somos unidos. Parada LGBT de Apucarana, o pessoal falou que não ia acontecer. Invadiram minha casa, colocaram facão em cima da minha cama. Eu falei assim, agora vai. O Ministério Público me tira de Apucarana, me leva para Curitiba. Chego em Curitiba na Conferência Municipal das Mulheres. Chego lá, sou aplaudida. Fazem uma carta de monção da Prefeitura de Curitiba para eu não li. Se eu mexer, vai cair. Vou Então, ler. É que é sobre isso que você está falando. A Gabi perguntou como se você se sentiu amparada nesses momentos de ameaça, de agressão, como foi o amparo e o acolhimento? por exemplo, assim, se é muito engraçado, Renato, porque assim, eu sempre tive. Se acontecer uma violência com qualquer LGBT, eu sei onde recorrer e como criar redes de apoio, mas quando somos nós que sofremos essa ameaça, a sensação de vulnerabilidade, ela é terrível. Você não tem força, você nem sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Eu lembro que a minha casa foi invadida. Eu fui fazer uma palestra em Curitiba, falar sobre modelos de cidades seguras, com apoio do Insights e apoio da ONU Habitação, ONU Habitat, uma coisa assim. Eu fui receber esse convite, aí fui falar sobre modelos de cidade segura para LGBT e como é que nossos corpos têm que tramitar e como é que essa sociedade ela tem que se comportar nessa construção. Correr. Nisso, ah, Só um parênteses. O Instagram ele tem 1 hora de live, a gente tem 1 minuto. Então assim que acabar essa, eu abro outra e você entra de novo. vou voltar, vamos voltar. Então vamos E aí, trocar? Eu encerro essa e você responde essa pergunta na próxima. Eu vou abrir já agora. tá, arrasou. Então bora. Peraí. Bora, vamos lá.